Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 108 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos estudar um texto chamado texto cumulativo. E como objetivos para esta aula nós temos conhecer as características que fazem um texto ser caracterizado como cumulativo, que vocês tenham a capacidade de reconhecer nos textos e dizerem quais são as características do texto que é cumulativo e que vocês saibam criar um texto cumulativo com essas características, tá? Pessoal, peguem lá o caderno de vocês de português, lápis, caneta, borracha. Deixem esse material separado para que vocês vão anotando durante a aula o que é o texto cumulativo, quais são as características dele, porque uma das tarefas de vocês, como a prof colocou lá nos objetivos, será vocês criarem um texto cumulativo. Então, bem importante vocês terem essas anotações que vai ajudar vocês na tarefa, tá bom? Material na mão, vamos lá então? Então, o que é um texto cumulativo? Tá? A principal característica do texto cumulativo é que as ações e as falas são marcadas por repetições. Num texto cumulativo eu tenho uma ação que é repetida e somada com uma ação seguinte. E essas ações e essas falas vão se acumulando, vão se juntando na narrativa, de maneira que haja sequência, né? Mas que nessa sequência, essas ações e essas falas sempre vão se repetindo, né? Eu repito a ação e a fala anterior, somo com uma nova, de modo que eu vou contando a história, tá? Então, essa é a principal característica do texto cumulativo. Eu preciso ter ações de personagens, falas de personagens que vão se acumulando com novas ações, com novas falas. Cada vez que uma nova fala, uma nova ação é incorporada, a anterior se repete. Por isso o texto cumulativo vem de acumular, de juntar, tá certo? E agora eu quero mostrar para vocês 2 exemplos de textos cumulativos. Eu acredito que essas capas desses livros vocês já tenham visto, né, durante o tempo que vocês estudaram. Principalmente essa aqui, né, A Casa Sonolenta, é um livro bem comum nas escolas, em todas as bibliotecas tem. Este é um livro que contém uma história cumulativa. E este aqui, O Grande Rabanete, também é um texto cumulativo, tá? Então, o que a prof vai fazer agora? Eu vou contar para vocês a história, tá? Eu vou contar, tá? Se por acaso vocês olharem os livros, vocês podem observar, né? Pegarem o livro e lerem, pode ser que seja um pouquinho diferente, porque a professora vai estar contando a história para vocês. Depois que eu contar a história, nós vamos conversar sobre a narrativa e entender quais são os itens, quais são as ações dos personagens e as falas dos personagens que foram se acumulando, que foram se juntando, se repetindo, que fizeram com que a obra fosse um texto cumulativo, tá? Mas eu volto a repetir, a prof vai contar a história. Se vocês quiserem fazer a leitura posteriormente do livro, vocês podem visitar a biblioteca, fazer o empréstimo, né? Olharem também as ilustrações originais, tá bom? Então, primeiramente, a prof vai contar A Casa Sonolenta e depois O Grande Rabanete. Vamos lá, então? Então, a história começa assim. Era uma vez uma casa sonolenta onde todo mundo vivia dormindo. Nesta casa sonolenta, onde todo mundo vivia dormindo, tinha uma cama aconchegante. Uma cama aconchegante numa casa sonolenta,
onde todo mundo vivia dormindo. Nesta casa sonolenta, nesta cama aconchegante, tinha uma vovó roncando. Uma vovó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todo mundo vivia dormindo. Em cima da vovó tinha um menino sonhando. Um menino sonhando, uma vovó roncando numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todo mundo vivia dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro, tinha um cão cochilando. Um cão cochilando, em cima do menino sonhando, em cima da vovó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todo mundo vivia dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima do cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, em cima da vovó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todo mundo vivia dormindo. E em cima deste gato tinha um rato dormitando. Em cima do gato que estava ressonando, em cima do cachorro que estava cochilando, em cima do menino que estava sonhando, em cima da vovó que estava fazendo o quê? Roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todo mundo fazia o quê? Vivia dormindo. Em cima desse rato tinha, adivinhe, uma pulga que estava acordada, gente. Uma pulga acordada em cima do rato que estava dormitando, em cima do gato que estava ressonando, em cima do cachorro que estava cochilando, em cima do menino que estava sonhando e em cima da vovó que fazia o quê? Roncava, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todo mundo fazia o quê? Vivia dormindo. Essa pulga acordada picou o rato, que acordou quem? O gato. Acorda, gato. Que acordou o gato. Que acordou o cachorro. Que acordou o menino. Que acordou a vovó e que quebrou a cama. E agora, nessa casa sonolenta, estava todo mundo acordado. E essa é a nossa primeira história, que é o texto cumulativo. Já tinham ouvido? Talvez já lido, né? Vamos entender por que essa história é um texto cumulativo? Lembram que a prof falou para vocês que o texto cumulativo vai se repetindo ações e falas, né? Cada vez que a prof ia acrescentando um personagem, a prof ia repetindo as ações seguintes. Lembram? Sempre a casa era sonolenta e nela todos dormiam. Essa ação de todos dormirem nessa casa foi se repetindo, tá? Lembram? A cama também a prof sempre repetiu que ela sempre era aconchegante. A avó roncava, né? Cada vez que acrescentava-se um personagem, a avó era repetida, né? A ação da avó roncar era repetida.
O menino sempre sonhava a cada novo personagem que ia se inserindo, né? Depois que surgiu o cachorro cochilando, a prof ia repetindo, né? O cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, em cima da vovó roncando, na cama aconchegante, na casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Essa é a característica do texto cumulativo. Cada vez que eu coloco uma informação nova, eu preciso repetir a informação anterior, de modo que vai se criando uma sequência. Em dado momento, essa sequência ela é quebrada, tem-se uma quebra de expectativa. Vocês notaram aonde teve a quebra da expectativa? Ó, o cachorro cochilava, o gato estava ressonando. Quando a pessoa, o animal está ressonando, é aquele sono bem profundo, quase um ronco, tá? E o rato estava dormitando, ele dormia um pouquinho e abria os olhinhos, dormia um pouquinho e abria os olhinhos. Isso é dormitar. A quebra da expectativa está aqui, ó, na pulga. Lembra o que aconteceu com a pulga? Ela estava de que jeito? Acordada, a bichinha, né? Então, assim, no texto cumulativo, eu vou acumulando os itens, as ações, as falas dos personagens. Em determinado momento tem-se a quebra da expectativa que aconteceu aqui com a pulga acordada, e a partir desse momento o texto cumulativo foi novamente, né, desfazendo aquele acúmulo todo de ações, né? O que a pulga fez? Picou o rato, né? O que o rato fez? Acordou o gato, que acordou o cachorro, lembram? Que acordou o menino, que acordou a avó, que quebrou a cama, né? Quebrou até a cama. E agora, essa casa sonolenta é uma casa onde ninguém dorme mais, está todo mundo acordado. Conseguiram compreender a característica do texto cumulativo, né? Eu vou somando ações e cada vez que eu somo as ações, eu preciso repetir a ação anterior. Tá? E agora nós vamos para a segunda história, que é a do grande rabanete. Esse texto também é um texto cumulativo, tá? Então, novamente, a prof vai fazer o quê? Contar a história para vocês, orientando que caso vocês queiram fazer a leitura do livro, vocês visitem a biblioteca e conheçam também a escrita dele, que a prof vai fazer o relato, tá? Então, vamos lá, o grande rabanete. Quem escreveu aqui foi a Tatiana Belink. O vovô foi para a horta plantar um rabanete. O rabanete cresceu, cresceu e ficou bem grandão. Olha o tamanhão do rabanete. Quem conhece um rabanete sabe que não é tão grandão assim, né? Mas esse rabanete que o vovô plantou ficou muito grandão, olha o tamanhão dele. O vovô foi na horta e tentou arrancar o rabanete, mas adivinha, puxa que puxa, o vovô puxava o rabanete e nada de conseguir arrancar o rabanete. E o vovô resolveu pedir ajuda para a vovó. A vovó segurou no vovô, que segurou no rabanete e puxa que repuxa e nada de conseguir arrancar o rabanete. A vovó resolveu chamar a neta. A neta veio também ajudar. Segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete. E puxa que puxa e nada de conseguir arrancar o rabanete. A neta resolveu chamar o cão. O cão veio ajudar. O cão segurou na neta, que segurou na vovó, que segurou no vovô e que segurou no rabanete. Puxa que repuxa e nada de conseguir arrancar o rabanete. O cão
pediu ajuda para o gato. O gato também veio ajudar. Segurou no cão, que segurou na neta, que segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete e puxa que repuxa e nada de conseguir arrancar o rabanete. Por fim, pediram ajuda para o rato. O rato segurou no gato, que segurou no cão, que segurou na neta, que segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete e puxa que repuxa e ploft. Conseguiram arrancar o rabanete. E o rabanete era tão grandão, mas tão grandão, que eles fizeram a mesa, dividiram o rabanete e todo mundo comeu um pedacinho. O vovô comeu um pedacinho, e a vovó comeu um pedacinho do rabanete, e a neta comeu um pedacinho, o cão comeu um pedacinho, o gato experimentou, mas ele não gostou muito, porque não era peixe. O rato experimentou, mas também não gostou muito, porque não era queijo. E, por fim, todos comeram do grande rabanete e sobrou até um pedacinho, sabe para quem? Para a minhoca. Até sobrou um pedacinho para a minhoca. E, por fim, o rato disse assim: eu sou o mais fortão. Consegui arrancar o rabanete. E aí, você concorda que o rato que foi o herói, o mais forte, e conseguiu arrancar o rabanete? O que vocês acham? Será que o rato foi o mais fortão? Acho que não, né? Então, essa é a nossa segunda história, que também é um texto cumulativo. Vocês perceberam que foi se somando as ações, né? Para tentar arrancar o rabanete? A partir do momento que o vô, sozinho, ele não conseguiu arrancar o rabanete, ele foi pedindo ajuda, né? O vô pediu ajuda e quem veio ajudar? A avó. Mas o que a prof fez aqui na hora de contar? A avó segurou no vô, que segurou no rabanete. Lembram? Foi somando ações. Quais são as ações que foram somadas aqui? De segurar um no outro e de puxar o rabanete e tentar arrancá-lo, né? Teve uma quebra de expectativa? Teve. Quando conseguiram arrancar o rabanete, graças ao rato. E ainda mais, aonde está a outra quebra de expectativa? O rabanete foi tão grande que todos os personagens comeram, deu um pedacinho para cada um e ainda sobrou até para a minhoca, né? Que não tinha aparecido na história. Legal? Entenderam? Caso vocês não tenham entendido, né? Voltem e vejam novamente. E sempre lembrem-se, o texto cumulativo, ele é aquele no qual eu vou acrescentando informações, personagens, e a cada ação nova, cada fala nova, cada personagem novo, eu preciso repetir o que eu já tinha criado no meu texto. Preciso da quebra da expectativa, né? A pulga acordada, o rabanete ser arrancado e surgindo a minhoca ainda para provar um pedacinho do rabanete, né? Olha a quebra da expectativa. Tendo essas características, eu tenho um texto cumulativo, que foi o que a prof deixou escrito aqui para vocês. E aqui eu deixei, pessoal, uma ilustração da última página do livro da Casa Sonolenta. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte. As primeiras páginas do livro, quando vocês forem emprestá-lo na biblioteca e forem observar, as primeiras páginas do livro, aonde todos os personagens estão dormindo, cochilando, roncando e ressonando, as cores são cores que lembram a noite de sono, o descanso, são cores azuladas, cores frias. E depois, quando todos estão acordados,
né? As cores já não são mais essas cores que demonstram sono, cor fria. Podem observar que predomina as cores vivas, o amarelo, né? Dando a ideia de diversão, de agito. Por quê? Porque agora ninguém está mais dormindo na casa sonolenta, está todo mundo acordado. Vale o empréstimo do livro, caso vocês não tenham, né, visto ele, para vocês estarem observando as ilustrações. A prof não trouxe por uma questão de direitos autorais, por isso a prof fez apenas uma versão contada da história, tá certo? Aqui a prof deixou a explicação do livro Grande Rabanete, né, que eu já fui contando para vocês após ali, porque que era um texto cumulativo, né? Cada vez que surgiu um novo personagem tentando arrancar o rabanete, os demais eram repetidos. Por isso que o texto é um texto cumulativo, tá certo? Vamos revisar então? O que faz de um texto ser cumulativo? Ações ou falas que vão se repetindo ao longo da história, que vão se acumulando, se juntando, de modo que se tem uma sequência e a contação da história. Beleza, gente? Caso vocês não tenham entendido, como a prof falou, voltem e revejam novamente, porque agora, como a prof sempre orienta, né, vocês têm uma atividade para fazer referente à aula e é bem importante que vocês compreendam o que é o texto cumulativo, quais são as características desse texto, né, desse texto, e que vocês consigam fazer a atividade, tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.